Diante do olho da petrificação, o homem de sobretudo congelou e uma camada cinza de pedra se formou na superfície de seu corpo. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco todo o seu ser se transformou em uma estátua gigante e partículas de poeira caíram interminavelmente dele. Lâminas geladas. Sob a manipulação do bárbaro de pele verde, numerosas lâminas formaram um tornado, cercando a estátua enquanto ruídos estranhos tocavam constantemente. Momentos depois, as lâminas se dispersaram e a estátua que antes ficava desapareceu, deixando para trás um leito de rochas fragmentadas. Finalmente acabou. O bárbaro de pele verde soltou um suspiro de alívio. Não, ainda não. Kesha riu amargamente. Logo depois, para seu terror, o bárbaro de pele verde viu as rochas fragmentadas explodirem, expondo pedaços de carne dentro. Muitos deles criaram tentáculos e começaram a se amalgamar para reformar o homem no casaco preto de antes. Mesmo uma única lágrima não podia ser vista em suas roupas. Maldito! O bárbaro de pele verde amaldiçoou: onde no mundo você enfureceu esta maldita coisa? Não é apenas imune a feitiços, até mesmo ataques físicos são inúteis. Eu não tenho ideia. O rosto de Kesha significava desespero. Depois de entrar no castelo da areia mágica, ela só havia passado alguns níveis antes que o homem de sobretudo preto mirasse nela. Com seus subordinados sendo perdidos um por um, a situação atual parecia ser um mau presságio. Sob a imensa ameaça da morte, o último bárbaro de pele verde em perseguição foi obrigado a unir forças com Kesha para derrotar essa criatura juntos. Mas pelo que parece, eles estavam no final de suas esperanças. Asterisco chirp chirp. Asterisco um som estridente cortou o ar. Reviravoltas violentas de vento foram provocadas quando a terra foi tragada pelas trevas e sombras. Com uma asa larga o suficiente para envolver a terra na escuridão, um abutre de sangue desceu no coração de uma enorme cadeia montanhosa que tinha a aparência de um favo de mel, pousando na maior e maior caverna. Em algum lugar nas montanhas, os olhos de Leyline brilharam com um brilho azul. Saiu às 4h47 e retornou novamente após um intervalo de 23 minutos e 45 segundos. Ele estava atualmente gravando as estatísticas de viagem do King Bland Vulture com grande detalhe. Nos últimos dias de observação, ele conseguiu colher alguns retornos. Este King Bland Vulture tinha pelo menos a força da Crystal Phase. O físico volumoso da criatura e a força espiritual aterrorizante sobre ela eram suficientes para destruir completamente os planos de Leyline de aprender qualquer coisa. Além disso, o abutre do Rei do Sangue não precisava deixar o ninho para caçar. Ele recebeu sacrifícios do grupo inteiro de Bland Vultures. Todos os dias, numerosos urubus retornavam com comida e os entregavam na caverna. Por isso, raramente saía da caverna ao longo do dia, ao contrário do abutre de sangue médio que Leyline vira antes, que geralmente passava metade do seu dia voando do lado de fora. No entanto, todas as tardes, neste momento específico do dia, o abutre Rei Sangue deixaria a caverna por um período de tempo, provavelmente patrulhando seu território. Essa era a chance que Leyline estava esperando. O abutre de sangue é de fato uma criatura da Era Antiga dotada da habilidade bizarra de sentir qualquer tesouro de sangue, exclamou Leyline. Além da caverna do abutre do Rei Sangue, que ele não ousara investigar, ele havia explorado os covis dos outros abutres de sangue e descobriu muitos tesouros da linhagem que seriam úteis para os feiticeiros. O valor acumulado desses itens foi o suficiente para fazer Duke Gilbert perder a cabeça. Tudo vai depender de amanhã. Leyline observou a caverna no ponto mais alto com cautela e entrou na escuridão. No dia seguinte, à tarde. Depois de um grito, o gigantesco Rei Sangue Urubu saiu de sua caverna mais uma vez, lançando uma sombra sobre a terra. Terríveis vibrações varreram a área, intimidando as outras formidáveis criaturas que vigiavam a região. A hora é agora. O olhar de Leyline congelou. Shadows Out. Darkness Técnica. Em uma fração de segundo, seu ser físico desapareceu e foi escondido dentro das sombras, cercado por névoa espessa. Com a ajuda dos efeitos dissimulados do feitiço, Leyline andou a caminho da caverna até a caverna central. O covil do Rei Bland Vulture é guardado por 2 sangue-abutres que já estão na fase hidrológica.
Sempre que o King Bland Vulture está em patrulha, eles são responsáveis por guardar seu covil. Leilin arrastou-se para o topo saliente de uma rocha negra e observou atentamente as duas enormes silhuetas vermelho-sangue na caverna. Ele franziu as sobrancelhas. De acordo com as minhas habilidades atuais, eu mal poderia lidar com um único Bland Vulture na fase hidro, mas isso definitivamente causaria um tumulto. Há uma grande possibilidade de que todo o bando possa me cercar e me aniquilar, ou que o rei sanguinário possa até retornar inesperadamente. Leilin olhou para as silhuetas dos dois guardas, trincou os dentes e passou para o outro lado, enquanto estava escondido. 2 abutres de sangue na fase hídrica seriam demais para ele lidar com suas habilidades atuais, mas as habilidades de detecção das criaturas poderosas podem não ser tão agudas quanto as de um mago humano. Esta foi a sua chance. Tendo perdido muito tempo aqui, Leilin não se atreveu a continuar esperando. Mesmo que fosse arriscado, ele queria tentar. Nas sombras, tudo do lado de fora estava nublado. Era como se o mundo estivesse encharcado de cola grossa e a cada passo que dava, Leilin precisava gastar uma grande quantidade de energia e poder mágico, enquanto ao mesmo tempo tomava nota de como os 2 guardas do abutre do sangue reagiam, tornando um trabalho terrivelmente cansativo para ele. Apenas quando Leilin cuidadosamente chegou à entrada, e estava prestes a passar por um dos guardas do abutre de sangue. Chip, chip! O guarda parecia ter descoberto alguma coisa e ficou alerta, olhando ao redor com a vigilância. Mesmo para uma criatura poderosa, uma vez que tem ultrapassado a 3ª posição, não importa o quão estúpido fosse originalmente, ela evoluiria para ter a inteligência de um humano. Leilin exclamou. Ele imediatamente ordenou em sua cabeça, aí lasca. Comece o plano B. Bip. Comando recebido. Começando o plano B. O chip respondeu fielmente. Na metade da marca da montanha, um modelo em miniatura de uma formação mágica explodiu de repente, revelando um empregado de sombra dentro. O servo Sombras uniu para dentro de uma caverna que era guardada por um urubu sangue adolescente e pegou alguns pedaços de cristais antes de escapar rapidamente. Chip, chip! Os abutres do sangue ficaram furiosos, e várias figuras vermelhas de sangue voaram também, circulando no céu. Antes que o servo Sombra pudesse fugir do perímetro da enorme montanha, foi despedaçado pelo poder explosivo dos abutres de sangue. Embora os 2 guardas do abutre de sangue não tenham tomado providências, sua atenção foi obviamente retirada pela cena lá. Aproveitando a oportunidade, Leilin imediatamente tirou uma coroa negra. Esta coroa era muito pequena e requintada, e o desenho não era muito extravagante, como se fosse feito especialmente para mulheres. Da Kelvin Crown. Este foi o troféu de guerra de Leilin. Depois de derrotar completamente os Elfos Negros, os que se submeteram a ele ofereceram a coroa junto com suas poderosas técnicas de meditação. Esta coroa também foi o primeiro equipamento mágico que Leilin obteve, e estava em um nível mais alto que sua espada Meteoro. A Dark Elven Crown era uma arma lendária sagrada, que possuía forte capacidade de mascarar auras. A então rainha dos Elfos Negros, Ania, usou-a para entrar no núcleo central da zona crepuscular em um único movimento. Se não fosse pela interferência secreta de Leilin, ela poderia ter saído vitoriosa sobre os humanos e unificado a totalidade da Twiligit Zone. Como uma peça de equipamento mágico, a Dark Elven Crown tinha, sem dúvida, uma função oculta, mas, como havia sido usada uma vez recentemente, levou décadas para estar disponível para uso novamente. Depois de se apossar deste equipamento mágico, Leilin esteve constantemente a analisá-lo usando o AI Chip, e tinha aprendido muitas técnicas úteis e feitiços. O que o fez especialmente interessado foi que o AI e o Chip poderia estimular vigorosamente uma parte das funções da Dark Elven Crown quando carregada com uma certa quantidade de cristais mágicos. Embora possuísse apenas uma parte de seus poderes, a Dark Elven Crown ainda era um equipamento mágico. Seu efeito foi limitado apenas ao próprio Leilin. O mais assustador era que isso poderia até mesmo escapar da percepção de um mago da Estrela da Manhã. Isso foi desnecessário dizer para os 2 guardas do Bland Sultan. Com o servo da sombra do lado de fora prendendo a atenção deles, junto com a proteção da coroa dos Elfos Negros, Leilin se infiltrou com sucesso no covil do abutre do Rei Sangue. Embora a iluminação na caverna fosse ruim,
ela não representava Ablin para Leylin. O chão estava coberto de manchas de sangue vermelho escuro e os restos de outras criaturas que tinham vários graus de decomposição, provavelmente a comida que o abutre rei de sangue havia consumido recentemente. A caverna inteira parecia estranha a Leylin, como se estivesse sendo observado de perto por alguma coisa. Leylin estendeu a mão e sentiu a parede negra e cravejada de grãos de metal. Quando a mão dele entrou em contato com a parede negra, incontáveis tentáculos se estenderam de cima, mas logo queimaram suas chamas negras. Pelo que parece, este grupo de Bland Vultures vive aqui há muito tempo, até as montanhas foram afetadas pela radiação e ganharam vida, exclamou Leylin. Tais materiais que receberam vida eram muito preciosos. Eles não apenas poderiam ser adicionados a magias de autodefesa, mas também conferir a capacidade de curar a si mesmos. A arquitetura que foi construída principalmente com esses materiais geralmente poderia durar mais de 1000 anos sem entrar em colapso. Se tais materiais pudessem ser adicionados à Torre Magus de Leylin, seu grau de estabilidade subiria definitivamente um grau. É uma pena que os planos para explorar esta área sejam certamente irrealistas. Leylin continuou andando, cada vez mais fundo, até chegar ao fim da caverna, onde colocou um gigantesco ninho de urubu. Pelo de animal de ouro e o próprio metal foram dispostos para formar um tapete resistente, sobre o qual houve uma depressão de anos de uso. No entanto, não havia uma única coisa no tatame. Leylin ficou chocada, mas seguiu com uma risada amarga. Os itens da linhagem só são eficazes para os filhotes dos abutres do sangue. Parece que o King Bland Vulture não colocou nenhum ovo, então naturalmente não haveria necessidade de coletar esses itens. Eu tenho que evacuar o mais rápido possível e revirar todos os outros covis do Bland Vulture antes disso. Leylin estava determinado. Ele tomou uma decisão imediata no local. Se não houvesse novas descobertas, ele escolheria sair imediatamente, e dificilmente faria um trabalho desleixado. Quem teria pensado que eu encontraria um camarada aqui? Uma exclamação soou à distância, fazendo com que Leylin congelasse em seus passos. Ele se virou e olhou firme para um canto. Lá, uma figura ilusória apareceu lentamente. Uma alma. Não. Um ser ainda mais poderoso. Leylin observou a figura que aparecerá de repente, como se estivesse prestes a enfrentar um inimigo.